Olá, caros colegas mecânicos, meu nome é Ricardo Nones, eu sou diretor do CONAREM, Conselho Nacional das Retíficas de Motores, e também sou diretor da Retífica de Motores ABC, que fica em Santo André, São Paulo. Nós temos também uma unidade em Guaratinguetá, também no estado de São Paulo. Eu queria explicar um pouquinho para vocês o que é o CONAREM, o que é o setor de retífica de motores, tá? O CONAREM, que é Conselho Nacional das Retíficas de Motores, ele tem um pouco mais de 10 anos, ele engloba associações regionais, estaduais do Brasil inteiro, então é um conselho, é uma associação nacional das retíficas de motores, que ela foi criada com o objetivo de buscar os interesses das retíficas de motores, de aperfeiçoar a qualidade das retíficas de motores, de expandir os negócios, o setor de retífica de motores, quer dizer, buscar o interesse do setor de retífica de motores. E para isso ela tem programas internos de qualidade, estudos, para ajudar os seus sócios, ajudar os seus membros a ficar cada vez mais estruturados e prontos para encarar as novas tecnologias e afrontar as modificações de mercado. E para isso nós temos sempre nossos grupos de trabalho internos. As retíficas que estão interessadas, elas podem entrar em contato com a associação, né, com o CONAREM. Tem um site, tá, na internet, www.conarem, com M no final, .com.br, e ali tem os contatos, telefone, isso aqui. Quem é retífica de motores, porque só retífica de motores pode ser sócios, pode entrar em contato e ver o que é interessante. É interessante porque é uma associação séria, que busca empresas sérias e só mantém empresas sérias lá dentro. São empresas que são auditadas uma vez por ano, tem uma série de requisitos mínimos para pertencer à associação, requisitos comerciais, éticos e técnicos. Então, o auditor vai uma vez por ano, com uma ficha a ser controlada, e quem não está dentro dos requisitos básicos não pode ficar dentro dessa associação. Uma coisa muito interessante dentro do CONAREM é o Programa de Garantia Nacional. Isso quer dizer que eu, por exemplo, estou situado em Santo André, São Paulo, eu faço um motor, um cliente meu faz um motor e tem algum problema técnico lá no estado da Bahia. Antigamente, o que acontece? Eu tinha que deslocar alguém meu para ir até o estado da Bahia e ver o que estava acontecendo com esse meu cliente. Como nós temos vários sócios espalhados pelo Brasil, eu recomendo esse meu cliente a encostar, a levar o caminhão ou essa retífica que é sócia do CONAREM, ele vai até o cliente. E vai verificar qual é o problema, fazer o atendimento como se fosse a nossa empresa. Então esse programa de garantia nacional do CONAREM é um caso único no mundo, porque a gente desconhece que algum outro país tenha um programa desse de retíficas de motores, tá? Isso é uma segurança, é uma tranquilidade, é um serviço a mais para o cliente. Com o avanço da tecnologia dos motores, a tecnologia embarcada nos veículos, o que uma retífica de motores, o que a Associação das Retíficas de Motores aconselha é que o motor seja, é lógico, depois de detectada a necessidade de uma retífica de motores, de uma reparação séria desse motor, que o motor seja retirado pela oficina mecânica, tá? E seja encaminhado completo para uma retífica de motores. Por que isso? Queremos tirar uma fatia do ganho da oficina mecânica? Muito pelo contrário. Nós queremos dar um suporte, nós queremos ajudar a oficina mecânica, porque a tecnologia dentro do motor, ela ficou tão complicada como a tecnologia embarcada dentro do veículo. O motor, sim, está cada vez mais difícil de ser reparado, tá? Ele é mais complexo, ele tem necessidades maiores, cuidados maiores e peças caras dentro dele, também como aconteceu no veículo moderno hoje em dia. Então, existindo a expertise, existindo a especialidade da retífica de motores, isso seria uma tranquilidade para o amigo que tem uma oficina mecânica, porque não teria que ter a dor de cabeça de se aperfeiçoar dia a dia sobre motores, porque já tem muita dor de cabeça, já tem muita coisa com que se preocupar com tudo aquilo que já tem no veículo, que não é pouco. Nós somos experts em motores e essa é a nossa responsabilidade. Facilitaria muito para a oficina mecânica
retirar o motor, avisa a retífica de motores, o motor está disponível, ele estava com esse defeito, tá? Então a retífica de motores vai, recolhe, faz o orçamento para a oficina mecânica e isso depois é endereçado ao cliente. A oficina mecânica pode cobrar esse tipo de assistência, a oficina mecânica ela pode cobrar o serviço de retirada, instalação do motor, a oficina mecânica pode cobrar uma parcela sobre a retífica de motor, a oficina mecânica ela pode pagar a retífica de motor e depois refaturar para o cliente, mas isso são todas opções comerciais e são só algumas recomendações. Existe hoje, e existiu muito no passado, uma tendência de o motor ser encaminhado somente à parte de usinagem para as retíficas de motores. Perfeito. Isso não vai deixar de existir, isso vai continuar existindo. Não é muito a nossa recomendação, mas cada um fica à vontade de fazer aquilo que quer com o próprio negócio. Quando for feito desse jeito, é lógico, a oficina retira o motor do veículo, faz a desmontagem do motor e encaminha as peças, os componentes principais do motor para a retífica de confiança que julga que são necessárias a fazer a reparação. Tá? É sempre conveniente que essas peças sejam pré-analisadas pela oficina mecânica, tá? E pelo menos a descrição do problema que aconteceu no motor que seja encaminhado junto. Depois o orçamento é feito, a reparação é feita, a montagem normalmente é feita de novo pela oficina mecânica e o que sugerimos é qualquer dúvida técnica, qualquer coisa, entre em contato com a retífica de motores que fez a usinagem desses componentes principais. Uma coisa que lembramos aos amigos mecânicos é a existência de duas normas técnicas, tá? ABNT. Isso, sendo norma técnica ABNT, ela tem força de lei. Então, nós temos uma norma técnica de desmontagem e reinstalação de motores, tá, em veículos. Essa norma técnica ela precisa ser levada em consideração na hora da reinstalação dos motores, seja ele completamente retificado por uma retífica, seja um motor montado por vocês mesmos. Tá? Precisa ser observada essa norma técnica porque, não respeitando esse tipo de problema, tendo um problema no veículo, a oficina pode ser responsabilizada por algum dano que aconteceu. Por exemplo, teve algum problema de instalação, esse motor apresentou problema, outro lugar foi e verificou que foi um problema de instalação, esse problema é decorrente de alguma coisa que não está de acordo com a norma técnica, isso quer dizer que quem fez a instalação pode responder isso na justiça. Então, sugiro tomarem cuidado. Temos uma outra norma técnica, essa eu sei até o número, porque como se trata de retífica de motores, a NBR 13032, essa é uma norma técnica de retífica de motores, aonde ela especifica, por exemplo, o motor é completo, montado por uma retífica de motores, a retífica de motores ela é responsável por isso. A retífica de motores ela faz a usinagem e alguém faz a montagem final do motor, a montagem final do motor é corresponsável de qualquer problema que pode ter no motor. Tá? Aliás, ela é mais responsável do que a retífica de motores, porque a montagem do motor ela implica em medições finais do motor. Isso, quem está montando o motor tem que fazer a medição do bloco, tem que fazer a medição do virabequim, tem que fazer a medição do cabeçote, tem que fazer a medição de folgas, tá? Principalmente as folgas entre virabequim e bronzinas. Isso tudo faz parte da norma técnica, faz parte do procedimento normal de montagem do motor. Então o alerta é tomar cuidado com essas medidas e principalmente com as folgas internas do motor, porque quem está montando não é mais corresponsável, é mais responsável do que aquele que fez a usinagem do motor. Não quer dizer que a retífica de motores vai fugir da responsabilidade. Não, porque está também previsto nessa norma técnica que, se qualquer dano for decorrente de um problema daquelas peças que foram reparadas e o problema foi na usinagem, ou um problema numa montagem de cabeçote de válvulas, mola, alguma coisa que foi a retífica que fez, ela é responsável pelo problema. Tá? Então, uma coisa importante é que essa norma ela definiu muito bem de quem é a responsabilidade do quê.
inclusive da instalação, inclusive sobre a manutenção dos motores, porque é lógico, a partir do momento que nós entregamos um veículo, vocês entregam um veículo, o cliente tem que fazer a manutenção desse motor, desse veículo, tá? Então essas normas, elas também ajudam a definir de quem é a responsabilidade no caso de algum problema, e isso ajuda muito nós, oficinas mecânicas, retífica de motores, a saber se a culpa é nossa, se a culpa não é nossa, e também nos resguardar de processos que possam acontecer, porque a gente sabe que existe má fé também, às vezes, do cliente. Então, essas duas normas técnicas, elas foram muito importantes para definir parâmetros técnicos e também para ajudar a gente a entender um pouquinho mais da lei, um pouquinho mais também dos nossos direitos e deveres. Plano de manutenção, o que é recomendado é o da montadora. Por quê? É muito abrangente você falar, vai falar do motor de um Gol 1989 e de um Scania 2013, tá? Então, você não consegue ser tão abrangente nisso. Então, o que está escrito lá é o seguinte: o plano de manutenção foi desenvolvido pela montadora para aquele modelo de motor ou de veículo. Siga o plano de manutenção. É exatamente aquilo, tá? E existem algumas recomendações de modo geral, tá? Sempre ficar atento a filtro de ar, filtro de óleo, troca de óleo, isso sim. Mas a periodicidade para se fazer isso e o que tem que se fazer são os manuais técnicos das montadoras. Elas são os fabricantes, elas conhecem, elas desenvolveram o motor e criaram o plano de manutenção. Bom, então vamos que eu convido vocês para conhecer um processo de retífica, tá? Para vocês entenderem um pouquinho mais como é esse processo e de como os motores são tratados e trabalhados dentro de uma retífica de motores. Bom, o processo todo de retífica começa por aqui, que é a desmontagem do motor, tá? Nós temos uma pequena frota que, quando o cliente, a oficina mecânica, o frotista, ele nos aciona, nós vamos buscar tal motor no cliente. O motor ele pode vir completo, ou ele pode vir só partes do motor para cá, que seja cabeçote, bloco, virabequim. O caminhão ele encosta aqui nessa seção do lado, nós retiramos com essa talha elétrica o motor de cima do veículo, colocamos, apoiamos em cima das bancadas, onde começa o processo de desmontagem. Tudo isso aqui é catalogado, quer dizer, dentro de uma ordem de serviço é anotado tudo que veio no motor, porque um cliente manda de um jeito o motor, outro cliente manda de outro motor, de outro jeito. Um cliente manda um motor de uma marca, outro cliente manda outro motor de outra marca. Então isso é catalogado, isso é fotografado de como nós estamos recebendo. Para quê? Na hora que isso daqui vai embora, que esse material vai embora, isso tudo é conferido para que não vá faltando, para que tudo esteja de acordo com o cliente mandou, ok? Então todo o processo começa de desmontagem aqui. Ferramentas adequadas é o importante, tá? Sempre seguindo as recomendações do fabricante do motor, tá? Mas também são ferramentas universais de mecânica, ok? O importante é, como nós lidamos com motores pequenos e muitas coisas também pesadas, sempre ter a ferramenta adequada de trabalho. Talhas elétricas, guinchos, ferramentas de uso da automotivo, tá? E uma coisa importante é o seguinte: depois que nós vamos ver o processo de lavagem do motor, sempre tomar cuidado com o descarte de tudo aquilo que sobra do motor e dos processos de lavagem. Do motor nós vamos ter as juntas, nós vamos ter os filtros, nós vamos ter o óleo. Tudo isso deve ser devidamente descartado, encaminhado para empresas idôneas que sejam certificadas e autorizadas para fazer ou incineração ou reaproveitamento desse material. Para isso nós temos uma coleta seletiva, que uma empresa, então, ela vai destinar isso aqui para o uso adequado. Para ter uma ideia, nós temos praticamente 3 empresas que trabalham aqui. Uma me leva o óleo, tá, usado, a outra me leva restos de juntas, restos de filtros, e a outra ainda leva a borra, que é resultante do banho químico, do processo de lavagem dos componentes dos motores, que essa borra ela é destinada para incineração. Então isso hoje não é brincadeira, isso tem que ser levado a sério, isso implica em risco ambiental,
e tomando cuidado não infringir nenhuma lei ambiental. Isso é um problema, não é que gera uma multa, isso gera um crime ambiental. Então nós temos que tomar muito cuidado nessa parte aí. Isso aqui é o processo, depois da desmontagem, o processo de lavagem do material. O processo de lavagem implica em banho químico, para tirar carvão, tirar graxa, tirar oleosidade. E depois disso é feita uma lavagem fina, tá, de todos os componentes do motor, porque é importante, antes da análise de qualquer peça do motor, que ela esteja bem limpa, para poder enxergar trincas, enxergar desgastes, enxergar outras coisas. Todo esse material aqui, então, quando não é reciclado, é destinado à incineração, como, por exemplo, resíduos do banho químico. A água, ela é tratada e depois ela é descartada, vai para a rede de esgoto. Existem empresas que reutilizam isso daqui. Por uma questão nossa, que nós não temos muito espaço físico, eu não tenho como ter uma estação de tratamento. Mas pelo menos eu tenho a separação de óleo, tá? Então toda uma caixa de separação de óleo. Tudo. Quando a água ela vai embora, é uma água suja, mas branca, quase transparente, tá? Mesmo a gente lidando com óleo. Todo esse resíduo ele fica de óleo dentro das caixas de separação de óleo e esse óleo é destinado. Quando é óleo é destinado para venda de óleo usado. E aquilo que forma aqui dentro do banho químico, principalmente, que é uma borra, que ela tem restos de terra, areia, junto com óleo, isso é destinado para incineração. Tá? Preciso ter autorização para poder fazer isso, tá? Para destinar para incineração. E as empresas que vêm coletar e vêm fazer, que destinam para incineração e que fazem incineração, todas elas com licença ambiental para fazer isso. Tá? Nós ficamos com o quê? Com um certificadozinho, com comprovante que nós entregamos isso e foi destinado certinho para incineração ou para descarte, reaproveitamento, no caso do óleo, por exemplo, que é reaproveitado. Okay? Esse tipo de trabalho que a gente faz, desde o começo que foi visto, desde a desmontagem da lavagem do motor, até na usinagem, na montagem, cada setor tem o seu EPI específico, tá? O seu equipamento de proteção individual. Tá? Nesse caso aqui, por exemplo, o rapaz ele está com óculos, está com protetor auricular, tudo isso tem que ser levado em conta com o ambiente que ele está trabalhando aqui agora. Apesar da gente lidar com motores, muitos motores até de mesmo modelo, parecidos, o importante é que aqui dentro cada peça, cada motor pertence a um cliente. Tá? E uma coisa que a gente se preocupa muito é manter a propriedade do cliente identificável. Então, para isso, cada peça aqui dentro, ela tem marcada junto com ela o número da ordem de serviço interna, tá? Em alguns casos, um pouquinho até o nome do cliente nas etiquetas de papel. Mas o mais importante é a rastreabilidade, a identificação das peças para que não haja troca e não tenha nenhum problema de dúvida com o cliente, dizendo, essa peça não é minha, foi trocada. Não, essa peça, desde que entrou aqui dentro, ela tem uma identificação dizendo de quem que é essa peça, ok? Não é essa seção aqui, por exemplo, que nós somos dos eixos, o importante é o seguinte, é muito difícil o armazenamento dessas peças que são pesadas, essas virabequins, então a gente tem vários sistemas de armazenamento, nós adotamos para deixar em pé. O mais importante é não estar apoiado no chão. Tem uma madeira embaixo. Não está apoiado no chão para não danificar o chão nem a peça. É um cuidado a mais, está apoiado sobre madeira. Está em pé porque é complicado o armazenamento disso aqui. São peças pesadas, ok? Depois das peças todas limpas, todas lavadas, aí começa a ser feito o exame individual de cada peça, começa a ser feita a medição de cada peça. Então, para quê? Para ver qual é a necessidade de reparação dos desgastes que aconteceram no motor. Aqui a gente está na seção de bloco de cilindros. Então aqui, chegou lavado, chegou tudo pronto. É fundamental a lavagem porque nós precisamos enxergar as trincas,
nós temos que fazer a medição e é uma coisa estranha você colocar um aparelho de medição que é preciso, que tem que trabalhar limpo, em uma peça suja. Então é fundamental que isso tudo esteja limpo, tá? Depois de feita toda a análise dimensional e feito todos os testes, é elaborado o orçamento, é passado para o cliente aprovando o orçamento, começa-se a execução dos trabalhos de reparação das peças. Aqui, por exemplo, é o caso da seção de blocos, onde a gente começa os trabalhos de reparação dos blocos de cilindro. Ele faz a avaliação principalmente das peças externas do motor, os componentes externos, os agregados do motor. Vai ver o que tem que trocar de parafuso, o que tem que trocar de mola, o que tem que trocar de flexível. Esse aqui é um teste de trinca de materiais ferrosos, ok? Onde nós testamos as peças de maior esforço dentro do motor. Virabequim, o eixo de comando de válvulas e bielas. Através da máquina que passa uma corrente elétrica, cria um campo magnético, se faz a verificação das trincas que tem nessas peças, tá? Que são de alto esforço. Quando tem uma trinca numa peça dessa, a peça tem que ser substituída, porque a tendência do movimento do motor, essa trinca ela ir abrindo até a completa ruptura, até a completa quebra da peça, seja do virabequim, do comando da biela, tá? Então passa-se uma corrente magnética e através de uma solução com partículas magnéticas fluorescentes e passa uma lâmpada escura, se detecta a trinca, tá? Aqui ele está mostrando, tá? Porque esse teste é feito em luz apagada, é luz escura, porque a lâmpada que ele está segurando na mão, é uma luz negra, tá? Então aí é que onde está a trinca, a concentração da trinca, a concentração de partículas magnéticas brilha, tá? Então é só ilustrativo, porque fica complicado de filmar isso aqui no ambiente escuro, ok? Esse é o processo de bloqueamento do alojamento de camisas. Quer dizer, nós estamos usinando, abrindo o alojamento de camisa para próximo grau de reparação que tem a camisa, próxima medida que tem a camisa, tá? Depois desse processo é feito o brunimento, aí vem a instalação da camisa, tá? E a mesma coisa depois se repete depois de instalar a camisa. Nós temos que fazer o bloqueamento dela de novo, quer dizer, chega próximo na medida de final do cilindro, mas a medida final é dada no brunimento. O brunimento termina a medida e dá o acabamento com a rugosidade adequada. Então, explicando um pouquinho, o que o rapaz acabou de fazer é o processo de encamisamento do bloco. Antes disso foi sacada a camisa que estava anterior, tá? Ou se não, foi aberto o alojamento da camisa, que no caso do bloco que não é encamisado. E depois é feito o processo de bloqueamento, é feito um processo de brunimento e depois é colocada a camisa com a prensa, tá? A camisa colocada, ela não está pronta. Ela agora vai de novo num processo de bloqueamento e depois de brunimento para finalizar completamente. Então, além da medida da rugosidade, tem um ângulo também que os sucos ficam no brunimento. Isso é de propósito, que é para formar uma camada de óleo lubrificante na parede do cilindro, né? Só é o processo, praticamente o processo final que a gente faz a reparação do bloco, que como é uma área sensível a qualquer pancada, a qualquer manuseio, nós fazemos por último a plana da base superior do bloco, tá? O que visa isso daqui? Retira-se deformações que tem essa base, que é a base de apoio do cabeçote, tá? E se faz o acerto da rugosidade dessa superfície, aonde vai acontecer a aderência da junta entre o cabeçote e o bloco, tá?
Então essa rugosidade é muito importante. Ela não pode nem ser muito grossa e não pode ser fina demais, porque senão nós temos um problema de vedação com a junta do cabeçote. Todas essas medidas de rugosidade, elas são dadas pelo fabricante do motor. Isso está no manual de reparação do motor, tá? Então isso tem que ser rigorosamente seguido, ok? Uma coisa importante nessa operação já que nós estamos tirando o material do bloco, tem que ser retirado o mínimo possível, porque a altura do bloco é um dimensional importante da peça. Então não se pode fazer a plana do bloco e retirar quanto que é de material. Retira-se o mínimo possível para retirar a deformação que esteja fora daquilo que deve ser da especificação do fabricante, porque a cada plana que é realizada no bloco está tirando uma vida de reparação do bloco, tá? Então é muito importante tirar o mínimo possível, ok? Bom, esse setor o que faz? Faz a usinagem dos mancais, os alojamentos de bronzinas, tá? É feita a verificação quando o bloco chega para a gente, se o alinhamento desses mancais ele está correto e se o diâmetro está correto também. Se tiver qualquer coisa de errado, tem que ser feita a correção dos alojamentos de bronzinas, tá? E é feita numa máquina específica dessa que é a mandilhadora de mancais. Do mesmo jeito que é feito isso para os alojamentos de bronzinas, também se faz para as buchas de comando de válvula, quando é o caso, quando o bloco tiver. Substitui-se essas buchas e é feito a usinagem dessas buchas de comando, e é o mesmo processo, a barra entra lá dentro e faz do mesmo jeito. Bom, isso aqui é uma retífica de eixos, tá? Ela serve tanto para a retífica dos colos de comando de válvulas, como também dos colos do eixo virabequim, tá? Após a teste de trinca, após análise dimensional dos eixos, tanto virabequim como comando de válvulas, se é verificada a necessidade de retífica do comando ou dos colos do eixo virabequim, vem para essa máquina e é feita a retífica, passando para um próximo grau de reparação. Quer dizer, um eixo que está standard, ele pode passar para um grau de reparação 1, que seja 0,25 milímetros, por exemplo, tá? Então é aqui nessa máquina que se passa para o próximo grau de reparação através da retífica. A retífica é uma máquina que trabalha com rebolo, tá? Que a grosso modo, de maneira popular, é uma pedra como se fosse um afiador de facas, tá? Só que ela tem uma dureza, ela tem um grão, o material dela é apropriado para um ataque numa peça que é extremamente dura, tipo um comando de válvulas e principalmente um eixo virabequim, tá? Então é uma pedra fabricada, ela não é natural, ela é fabricada. Então o rebolo é uma pedra abrasiva fabricada pelo homem. Depois do processo de retífica do eixo virabequim, é feito o balanceamento dinâmico, tá? Aqui o que a máquina está fazendo? Está medindo o desbalanceamento da peça, tá? Caso ocorra o desbalanceamento, ela vai, através do painel, indicar aonde nós temos que tirar peso e o quanto de peso que nós temos que tirar. Isso para quê? Para não causar vibração no motor depois durante o funcionamento. A peça fica com o balanceamento dentro da tolerância que o fabricante também indica. O que ele está fazendo aqui é o polimento dos colos do virabequim. Depois do processo de retífica, tá? Que é feito com rebolo, é feito um polimento do virabequim. Esse polimento, qual é o objetivo que tem? É de deixar a rugosidade adequada da peça, tá? Para depois poder trabalhar sobre a bronzina. Não é que é para deixar a rugosidade próxima a zero. Não, a rugosidade é uma rugosidade definida pelo fabricante do motor, tá? E nós temos que chegar naquela rugosidade. Aqui é onde vai trabalhar apoiado em cima das bronzinas, onde tem lubrificação com óleo e tudo. A rugosidade é importante
do mesmo jeito que tem a rugosidade dos cilindros do bloco, tudo isso para receber a quantidade devida de óleo em cada parte móvel. Isso aqui que está sendo feito é o teste de estanqueidade das câmaras de água do cabeçote, tá? É onde trabalha a água, para ver se não tem nenhuma trinca, nenhum vazamento de água que possa entrar dentro do motor através do cabeçote. Esse mesmo teste é feito também nas câmaras de água do bloco de cilindros, tá? Então, aonde trabalha a água, é feito um teste desse de estanqueidade. Esse é um processo nosso particular aqui da empresa, tá? Mas existem dispositivos, máquinas para fazer esse tipo de teste. A nossa empresa reputa que esse daqui seja um teste um pouquinho mais pesado, um pouquinho mais forte, que aqui nesse caso nós estamos testando com pouca pressão, mas alguns cabeçotes exigem uma pressão um pouco maior para ser feito. Isso é fundamental para quê? Para que a peça possa ser montada no motor e que não tenha vazamento de água tanto para dentro como para fora do motor, tá? Então, do mesmo jeito que o cabeçote, o bloco de cilindros também é testado do mesmo jeito. Isso é um processo idêntico do bloco, da base superior do bloco. Aqui é um processo de plana de um cabeçote, que também é para acerto para correção de deformações na base principal do cabeçote e também para o acerto da rugosidade, tá? Para garantir a vedação entre junta, cabeçote e bloco. Esse é um processo para sacar a sede de válvula por indução. Então ele aquece a sede de válvula, a sede de válvula retrai. O cabeçote, quando chega até o setor de cabeçote, é verificado tudo. É feito o teste de estanqueidade, para ver se não tem trinca nem nada. E é feita toda a medição de guias e válvulas, sedes de válvulas. Havendo a necessidade de substituição de sedes de válvulas, guias e válvulas, se retira as antigas, as velhas, e se faz a aplicação de novas sedes de válvulas e novas guias de válvula também. Após a substituição das sedes e guias de válvula, é necessário a usinagem das sedes e guias, tá? Então essa é uma máquina específica para usinagem de sedes e válvulas. Chama bloqueadora de sedes. Para controle da eficiência da usinagem da sede de válvula, existe um dispositivo. Esse dispositivo ele faz a medição da estanqueidade. Se ele fala que está vedando bem, a sede já está usinada adequadamente e ela está pronta. Esse é um processo de retífica do alojamento das bronzinas na biela, tá? A biela também, ela tem que ser inteira, medida, tanto o diâmetro do alojamento das bronzinas, a bucha onde ela vai prender o pino no pistão. Então, o empenamento da biela, o parafuso, o tamanho, o comprimento dos parafusos, e algumas bielas o parafuso tem que ser substituído 100%. Tudo isso é medido em cima das necessidades, aquilo que está fora de especificação é feita a reparação. Ali é uma operação de retífica do alojamento da bronzina, onde vai fixado depois no eixo virabequim. Esse é um processo que vai antes da retífica do alojamento da bronzina. Ele é o rebaixamento da biela. O que acontece? Para a gente voltar com a medida certa, a medida redonda do alojamento da bronzina, eu preciso rebaixar tanto a biela como a capa da biela, diminuir o diâmetro do alojamento da bronzina, para depois poder retificar e voltar com o diâmetro original, tá? Com o diâmetro que é especificado pelo fabricante.
Então esse é um processo importante, que é o de rebaixamento da biela e da capa. E esse processo é muito importante que seja feito por uma máquina, não por uma lima, tá? Onde tem que tomar cuidado, que isso não é brincadeira, porque a lima ela tira de modo imperfeito o material da biela. Já a máquina ela tira de maneira perfeita, evitando que a biela fique torta ou com deformação. Um item importantíssimo das bielas é o controle de peso da biela. Controle de peso por quê? Porque existe uma tolerância a máxima diferença de peso que pode existir dentro de um conjunto de bielas que vai ser aplicado dentro do motor. Cada fabricante limita essa tolerância para cada modelo de motor. Então, é muito importante que seja medido e controlado o peso da biela, tá? Para que não exista uma grande diferença de peso entre mais de uma biela do mesmo motor. Então esse é um processo de mandrilhamento da bucha de biela. É onde vai alojado o pino no pistão. Depois da substituição da bucha, é feito o mandrilhamento, quer dizer, é colocada a bucha na medida que ela precisa ficar, final. Depois da usinagem dos componentes principais e antes da montagem do motor, é necessário realizar mais uma lavagem, tá? Para retirar cavacos, fazer a limpeza de galerias de óleo, para deixar a peça pronta, limpa, para ser montada, ok? Nada mais é que uma grande lavadora de louça, mas é um lavador de peça, com produto adequado, com antiferrugem, para limpar direito, desengraxar o resto do que tem de óleo ainda da peça, que pode estar impregnada, e é feita a lavagem. Certas operações precisam ainda ser realizadas pelo homem, com escovinhas, com instrumentos adequados. Para quê? Para garantir que não tem nenhum tipo de entupimento, nenhum tipo de resíduo dentro dessas peças, porque as galerias são muitas. Depois usinados, reparados todos os componentes, depois de feita a lavagem fina, aí os componentes, as peças estão prontas para serem montadas. É aí que a gente realiza a montagem do motor. Sempre com instrumentos calibrados, controlados, ferramentas adequadas, fora a reparação dos componentes principais. No motor também vão muitas peças novas, né? Pistão, anel, bronzina são substituídos. Existem alguns motores enormes, onde existe até algum aproveitamento de pistão, mas, por exemplo, esse aqui que é um motor veicular, esse aqui de porte médio, 100% dessas peças são trocadas. Pistão, anel, bronzina, jogo de juntas, filtros, então isso é tudo novo, tá? Os componentes principais foram reparados, junto com peças novas, sai o motor, que tem que ter as mesmas características do motor novo, porque todas as suas medidas, as peças aplicadas são iguais do motor novo, então ele tem que ter um rendimento, tem que ter um resultado igual ao motor novo, a mesma durabilidade e de um motor novo. Esse é o processo quase final do processo reativo de motores, é o teste final do motor. Nós fazemos aqui na empresa o teste de dinamômetro, então motores completos são testados em dinamômetro. Tá? O que é o teste de dinamômetro? Ele faz a simulação da operação dele no veículo ou na máquina onde ele vai trabalhar. Ele mede potência, mede torque, mede pressão de óleo, mede fumaça. Tá? Então todos os testes são realizados para ver se o motor está adequado para ser utilizado, para ser instalado no veículo ou na máquina. Melhor fazer esse teste aqui agora do que ter problema depois de instalado, de pronto. Depende da máquina onde é instalado um motor desse, é um trabalho enorme. Então é melhor, já que o motor está pronto, ele está aqui solto, vamos fazer esse teste no dinamômetro, melhor coisa. Isso garante também um problema que não tem qualquer problema sério depois de instalar no motor. O motor é complexo, ele pode ter um vazamentozinho? Pode ter um vazamentozinho, às vezes é uma falha de junta. Mas com o teste de dinamômetro se evita muito um problema grave no motor. Tá?
Então, motores testados em dinamômetro têm uma baixíssima probabilidade de ter problema depois de um problema técnico, de algum defeito de fabricação ou defeito de reparação. O teste de dinamômetro também se segue tabelas de pré-amaciamento, de amaciamento, testes de potência, que normalmente são definidos pela montadora, pelo fabricante do motor. Esse é o painel de controle do operador dinamômetro. Aqui ele tem como controlar potência, torque, rotação, temperaturas, pressão de óleo. Controle remoto também coligado ao nosso opacímetro, mede a fumaça também do motor. Então aqui são medidos todos os resultados do motor. Se ele está adequado, ele está liberado para o processo final, que é simplesmente a pintura, e aí ele está pronto para ser entregue ao motor. Fazemos a instalação, seja aqui ou seja no próprio cliente, senão ele é entregue para a oficina mecânica, que vai fazer a instalação, para o frotista, aí ele está pronto para começar a operação dele. Bom pessoal, então esse é o nosso encerramento. A gente procurou mostrar todas as etapas de uma retífica de motores, que apesar da gente ter mostrado uma retífica de motores de linha pesada, a de linha leve não é muito diferente disso, tirando as medidas e algumas particularidades dos motores. Espero ter contribuído para o conhecimento um pouquinho mais de vocês, tá? E sejam sempre bem-vindos, né? Sempre que for possível, e contar com a gente para alguma coisa, para algum esclarecimento. Muito obrigado pela visita de todos vocês.